E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então antes de falar propriamente sobre esses fatores que influenciam na velocidade das reações, é importante a gente destacar que toda reação química ela é resultado de interações entre moléculas, ou seja, de colisões entre moléculas, certo? E para que essa reação química aconteça, é necessário que essa colisão seja uma colisão efetiva. E para que essa colisão seja uma colisão efetiva, é necessário que ela atenda a duas condições. Primeiro, que a posição que as moléculas colidem seja uma colisão favorável para a formação de produtos. E segundo, que essa colisão atinja a energia de ativação para a reação química acontecer. Beleza? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa energia de ativação. Beleza? Então bora lá. Bom, então o que seria essa energia de ativação? A energia de ativação é a energia necessária para que a reação química tenha início, ou seja, é a energia necessária para que ocorra a formação do complexo ativado. Então, aqui do lado, a gente tem um gráfico que ele é muito importante para a gente compreender essa questão da energia de ativação. Tá? Então, veja bem, aqui nós temos os reagentes A2 e B2 e as moléculas estão colidindo, vamos dizer que elas estão colidindo em uma posição favorável. Só que veja só, a reação química ela só vai acontecer quando começar a formar o que a gente chama de complexo ativado. O complexo ativado seria o momento onde forma o intermediário da reação, ou seja, seria um momento onde as ligações químicas dos reagentes estão sendo rompidas e novas ligações estão sendo formadas para que forme então os produtos, beleza? Então o complexo ativado seria esse intermediário. E a energia de ativação ela seria a energia necessária para começar a formar esse complexo ativado aqui, ou seja, para a reação ter início, tá bom? Veja bem, a gente pode pensar na energia de ativação como uma barreira uma barreira energética que precisa ser ultrapassada, tá bom? Então, se essas moléculas colidem, por exemplo, nesse patamar energético aqui, a reação química ela não começa. Se colidem aqui, ela também não começa. Agora, se elas atingirem esse pico aqui, a reação vai ter início, certo? E é importante a gente destacar que existem alguns fatores que permitem que a gente atinja esse pico energético, ou seja, passe essa barreira energética aqui para o início da reação de forma mais rápida, tá? E existe também um fator que faz com que essa energia de ativação diminua, e a gente vai ver isso a partir de agora. Então aqui nós temos 4 fatores que podem influenciar na velocidade da reação. O primeiro fator seria a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Ou seja, quando a gente aumenta a temperatura de um sistema, a gente aumenta o número de colisões efetivas dentro desse sistema. Quando a gente aumenta o número de colisões efetivas, a gente vai aumentar a velocidade da reação. Então, quando a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente atinge a energia de ativação mais rápido. E aí, por isso, a reação química acontece de forma mais rápida também. Beleza? Então, atingiu a energia de ativação, forma o complexo ativado e a reação começa. Certo? E a temperatura é um fator que auxilia a atingir essa energia de ativação. Outro fator importante para que a reação química aconteça de uma forma mais rápida é a concentração. Quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, a gente aumenta também o número de colisões efetivas entre esses reagentes. E aí a velocidade da reação também aumenta. Um outro fator seria a superfície de contato. O que seria a superfície de contato? Vamos pensar lá no antiácido estomacal, né? Não vou falar a marca aqui, não vou fazer jabá não. Mas tá bom. Vamos pensar lá no antiácido estomacal, aquele efervescente, né? Se a gente pegar dois antiácidos, um em pastilha e um em pó. Se a gente colocar os dois em água, o que vai acontecer? Os dois vão começar a efervescer, né? Até por isso eles são efervescentes. Só que se a gente prestar atenção, o efervescente que está em pó, ele vai acontecer a reação química mais rápido, ou seja, ele vai formar gás carbônico mais rápido. Por quê? Porque a superfície de contato dele é maior. Então, quando a gente aumenta a superfície de contato, a gente aumenta a velocidade da reação. Um outro fator seria a pressão. Só que a pressão ela só vai influenciar em sistemas gasosos, certo? Quanto maior a pressão de um sistema gasoso, maior a interação entre as moléculas, né?
Porque quando você aumenta a pressão, você diminui o volume do sistema. E aí as moléculas começam a interagir mais. Se elas interagem mais, elas têm mais colisões efetivas e, consequentemente, a velocidade da reação também vai aumentar. Então, em resumo, a gente tem o seguinte: aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. Aumentou a concentração dos reagentes, aumentou a velocidade. Aumentou a superfície de contato, ou seja, a gente pulverizou mais aquele reagente, também aumentou a velocidade. Em um sistema gasoso, se a gente aumentar a pressão, a gente também aumenta o número de colisões efetivas e, consequentemente, também aumenta a velocidade das reações, certo? Bora para o próximo slide, então. Tá. Catalisador. O catalisador ele vai ser aquele fator que eu falei para vocês agora há pouco, que consegue diminuir a energia de ativação. Então veja bem, quando a gente aumenta a temperatura de um sistema, a gente consegue atingir a energia de ativação de forma mais rápida. Só que a gente não diminui a energia de ativação. A energia de ativação permanece a mesma, só que como a gente aumentou a energia cinética do sistema ali, a gente vai conseguir atingir a energia de ativação mais rápido. O catalisador, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser químico ou pode ser biológico, tá? Os catalisadores químicos são geralmente metais, por exemplo, a platina ela pode ser um catalisador. E os biológicos são as enzimas, tá bom? E acontece, os catalisadores, ao invés de atingir a energia de ativação mais rápido, eles diminuem a energia de ativação. É como se eles cortassem um caminho energético aqui, ó. A gente não precisa mais atingir essa barreira energética aqui em verde, tá bom? O catalisador ele diminui essa barreira energética. E quando ele diminui essa barreira energética, consequentemente ele também aumenta a velocidade da reação química, certo? Então o catalisador seria mais um fator que influencia na velocidade, mas um fator que também aumenta a velocidade dessa reação. Então veja só, essa reação química aqui sem catalisador, ela começa aqui nos 50 kJ, né? Sem catalisador seria essa curva verde aqui, essa curva maior, né? E aí a gente percebe que a energia de ativação ela vai de 50 até 120, ou seja, a energia de ativação aqui seria de 70 kJ. Com o catalisador, que seria essa curva rosa aqui, nós temos que a reação começa no 50 e a energia de ativação vai para 90, ou seja, a energia de ativação aqui ela passa a ser de 40 kJ. Então, sem catalisador é 70 kJ e com o catalisador seria 40 kJ, ou seja, com o catalisador a reação acontece mais rápida, certo? Percebam o seguinte, que usando o catalisador ou não, o ΔH da reação permanece o mesmo, né? O ΔH da reação, vamos lembrar lá da entalpia, né, da termoquímica, ele independe do número de etapas que a reação ocorre, né? A entalpia ela independe desses fatores, ou seja, ela é simplesmente uma função de estado, ela depende do final e do inicial somente. Independente se usou catalisador ou não, o final e o inicial é o mesmo, ou seja, essa reação aqui é uma reação exotérmica, né? Porque a gente percebe que está perdendo calor e perde aqui 30 kJ, porque ele cai de 50 para 20, então o ΔH é menos 30, beleza? Outro aspecto importante para a gente destacar aqui é que os catalisadores eles não são reagentes, ou seja, o catalisador ele vai começar e vai terminar a reação do mesmo jeito, ele vai ser regenerado no fim da reação química, ele não interfere no produto, ele não vai interferir na formação de um produto diferente do que seria formado sem o catalisador, certo? Então ele não é um reagente. A única função de um catalisador é aumentar a velocidade da reação. E como que ele aumenta a velocidade da reação? Diminuindo a energia de ativação, certo? E aí ele pode ser químico ou biológico, como eu já falei. Beleza? Então bora lá fazer alguns exercícios para treinar isso aí que a gente está vendo. Bom, pessoal, o exercício 1, o exercício da UFMG, diz o seguinte: a elevação da temperatura aumenta a velocidade das reações químicas porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas, exceto, então a gente tem que achar a alternativa que está incorreta aqui, né? Então, energia cinética médica... energia cinética média das moléculas, ou seja, ele vai aumentar o grau de agitação, vai colidir mais as moléculas, aumentou a energia cinética, certo? A temperatura faz isso mesmo. Beleza? A letra B, energia de ativação? Não, a temperatura ela não influencia na energia de ativação, ela não altera a energia de ativação.
ela faz chegar mais rápido. Quando eu aumento a temperatura do sistema, eu faço com que essa energia de ativação seja atingida mais rápido, certo? Só que ele não altera a energia de ativação. O único fator capaz de alterar a energia de ativação é o catalisador, que no caso ele abaixa essa energia de ativação, né? Então a gente teria que assinalar a letra B aqui. Os outros itens estão todos corretos, né? Ele vai aumentar a frequência de colisões, o número de colisões por segundo entre as moléculas vai aumentar e a velocidade média das moléculas também vai aumentar. Todos eles estão certos, mas como a gente tem que assinalar a incorreta, a gente tem que assinalar a letra B. Bora para o próximo exercício. O exercício 2 é um exercício da Unesp e diz o seguinte: sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes. 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação? Sim, né? Reduzem a energia de ativação da reação? Sim. As reações as quais atuam não ocorreriam nas suas ausências? Mentira. Sem catalisador elas ocorrem sim, de uma forma mais lenta, né, com uma energia de ativação mais alta, mas elas acontecem, certo? Enzimas são catalisadores biológicos. Isso aí, tá certo. Eu comentei com vocês que as enzimas, elas são catalisadores biológicos, né? Elas também diminuem a energia de ativação ali nas reações com os seus substratos, certo? E aí, dentre essas afirmações, estão corretas apenas 1 e 2? Não, né? É 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, a resposta certa, a letra D. Belezura? Galera, espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos apresentados na aula de hoje, que vocês tenham compreendido também os exercícios que a gente fez aqui, e a gente se vê na próxima, certo? Um abração e até mais. Valeu!